O primeiro pontapé inicial. Você percebe que toda vez quando entra um ano novo, todo mundo diz que aquele ano para ele vai ser diferente. Está chegando o momento de novo. E aquilo ele coloca como meta um projeto de vida. Agora você percebe que 90% não se realiza no primeiro ano. Pois é, projeto de vida não é um planejamento. Não é um planejamento. Um planejamento é a longo prazo, geralmente dentro de 8 ou 10 anos. Agora, as pessoas têm paciência de esperar um planejamento se realizar? Essa é a pergunta que se faz para o profissional que hoje quer crescer profissionalmente. Ele tem paciência que isso aconteça? É diferente de um projeto. Um projeto de vida você faz geralmente para 6 meses, para um ano, para que aquilo se realize. Quando não se realiza, ele já começa a ficar um pouco decepcionado porque não se realizou. Agora imagina para 10 anos. Muito mais. Um planejamento de carreira exige muito. É um trabalho muito criterioso que não envolve só em 1 ano e 2 anos. Planejamento é você fazer o que é que você quer chegar, onde você quer chegar. É como se fosse a mesma coisa de um projeto de 1 ano. Um planejamento a longo prazo é a mesma coisa. Onde eu quero chegar? O que é que eu quero para mim? Qual é o meu planejamento para conseguir chegar a ganhar 8 mil por mês daqui a 10 anos? É fazer planejamento. Agora você diz, existem profissionais hoje no mercado que estudam isso e que preparam o profissional para isso? Tem, sim. Dos grandes anos você vê profissionais que têm uma carreira e ele quer saber o que ele poderia para guardar $1 milhão quando chegasse a 50 anos. Então, aí você percebe o grau de não existe mágica, né? Que se existisse todo mundo faria. Ele disse, eu quero ganhar $1 milhão. Tudo bem, você pode ter $1 milhão daqui a 15 a 20 anos. Você tem condições para isso? Que tipo de emprego você vai ter? Que carreira você está buscando? Em que você está se formando? Qual é a sua estrutura que você tem? Tudo é uma pergunta que tem que se fazer para si próprio. Agora, tem que planejar até o que ele tem que fazer? Automaticamente procurar uma empresa diferente, talvez até melhor, e até às vezes com salário melhor. O primeiro passo dele é isso. Agora, lógico, ele tem que fazer o quê? Buscar essa empresa. Onde eu vou? Onde é que existe essa empresa? Que empresa é essa? Porque se ele também fez uma formação, ficar numa empresa durante 5 anos, ele não vai ter um planejamento de crescimento de carreira. Aí você diz, então o profissional ele pode ser demitido, ele pode pensar que ele pode mudar de emprego a cada ano? Pode. Veja bem, ele tem que avaliar a empresa que ele está e saber o seguinte, eu posso crescer nessa empresa que eu estou? Não vou crescer. O que pode acontecer, se for um pai de família, é diferente de alguém que não tem uma família. Você tem que analisar isso. Se eu tenho uma esposa e filho para alimentar e dar o pão de cada dia. Se eu for para outra empresa e for demitido, se eu continuar na empresa que eu estou, eu tenho aquela segurança de salário. É esse risco que ele tem que pensar e essa avaliação que ele tem que fazer. Isso pode acontecer? Pode. Mas se ele for um pai de família, ele vai pensar dessa forma, poxa, eu estou nessa empresa aqui, mas vamos dizer que essa empresa eu não vou crescer, eu vou continuar nessa empresa, eu acho que essa empresa, eu não sei, eu tenho medo. É aquela coisa, é ele que tem que fazer, ele se preparou. Não seria... Você conhece a história do rapaz que estava numa empresa, que o patrão pediu que ele fosse até o mercadinho, olhar se vendia abacaxi, para dar suco para o funcionário? Chamou ele e falou, poxa, o senhor tem... Todo mundo aqui está subindo no salário, o meu não sobe. Poxa, até bom, vai ali, eu estou querendo dar suco para o funcionário, vai ali e pergunta para mim quanto custa 1 quilo de abacaxi. Ele foi no mercadinho, voltou e disse assim, olha, custa R$1,50. E como é que é lá? Não, lá tem abacaxi? Tem mais alguma coisa? Não, eu só vi, o senhor só mandou perguntar se tinha abacaxi. Eu só perguntei pelo abacaxi. Chamou o outro funcionário, que tinha aumento constante, e perguntou, vai naquele mercadinho e apressa quanto custa 1 quilo de abacaxi. Aquele funcionário que estava recebendo aumento, voltou e disse, olha, o abacaxi custa R$1,50 o quilo, lá tem laranja, lá tem maçã, lá tem... O proprietário disse que pode entregar ao senhor todos os dias, mercadoria nova, eu posso até reservar todos de 2 em 2 dias. Qual a diferença do funcionário? Aquele que estava sentado esperando aumento, automaticamente ele acordou. Está vendo porque eu não te dou aumento? Isso acontece? O que você disse? Acomodou. É uma pessoa que não diz o que é que chegou. O profissional ele tem que ser criativo, ele tem que ser perseverante, ele tem que ser um profissional em busca de resultados, que tem disciplina, que tenha meta, que queira crescer. Para você ter sucesso pessoal numa empresa, você tem que ter todos esses cacifes. Você tem que ter entusiasmo. Porque as pessoas acham que entusiasmo é entusiasmar, levantar cedo e trabalhar. Isso sim, é uma função, você ganha para isso. Mas entusiasmo é você atender seu cliente bem, entusiasmo é você atender aquele colega que está ali bem, entusiasmo é você atender sua família bem e saber o seguinte,
que eu quero crescer, eu quero fazer um planejamento, minha vida tem entusiasmo também. Veja bem, o primeiro ponto que ele tem que imaginar é o seguinte: o maior erro que alguém pode cometer é achar que trabalha para os outros. Ele tem que trabalhar para ele. E dizer, eu não trabalho para ninguém, eu trabalho para mim. Eu só vou conseguir crescer profissionalmente, ter um planejamento, se eu pensar o seguinte: eu trabalho numa empresa que eu gosto, eu faço algo que eu gosto, eu estou me preparando, eu quero me preparar e quero planejar. Isso é o principal ponto. Se ele imaginar que está entrando numa empresa, que ele vai crescer o dono da empresa, que o dono da empresa vai ficar rico e que ele vai continuar com salário, a culpa não é da empresa, a culpa é dele. Ele tem que pensar, eu quero planejar minha vida, eu quero crescer, eu quero ser alguém, depende exclusivamente dele, não depende de ninguém. Não adianta buscar bode expiatório e culpar e jogar a culpa em alguém. A vida que você leva foi criada por você. É isso que o ser humano tem que saber. De resultado positivo ou negativo. A vida que você leva foi criada por você. Então, é esse ponto. Planejar depende de você. Agora, eu tenho que fazer com que as coisas aconteçam? Lógico que eu tenho que fazer com que as coisas aconteçam. Na vida a gente tem que planejar. E não importa a idade. As pessoas pensam que só quem planeja hoje é quem tem 17, 20, 25 anos. Mentira. Até as pessoas de 35, 40 anos têm que planejar. Porque ele tem que imaginar que quando ele chegar a 55, ele não vai achar mercado. Isso é uma coisa duríssima, mas é uma realidade. Não adianta ele pensar diferente. Não, eu vou pensar em aposentadoria sim. E se a aposentadoria daqui a 65 anos? For com 65 anos. E então ele tem que planejar sabendo onde que ele pode chegar.